Todo mundo tem seus segredos, até você e eu. Quem sabe, por tudo que eu sei, você pode ser um maníaco assustador com um monte de corpos escondidos no porão. Mas ninguém tem mais segredos do que o Vaticano. O que esses caras estão tramando? Bem, quando você souber, sua mandíbula vai cair. Estes são os segredos que o Vaticano não quer que você saiba. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 1. A profecia de São Malachi. Lá no final do século XI, havia um arcebispo que se tornou santo. Esse é São Malachi, que tem vários milagres atribuídos a ele, além da chamada profecia dos papas, que desde então foi um tanto desacreditada. A profecia dos papas, apesar de ser considerada apócrifa, é a coisa que mais tem atraído atenção em relação ao velho São Malachi. Foi uma visão que ele alegadamente teve, na qual ele viu que haveria apenas 112 papas restantes, antes do fim do mundo ou do último julgamento. Mas ninguém realmente acredita nisso mais, então é isso. Número 2. A Bíblia de 2000 anos. De acordo com algumas pessoas aleatórias na internet, há supostamente um evangelho de 2000 anos que foi escondido pela igreja. E como essas poucas pessoas escolhidas sabem disso? Bem, quem poderia dizer? Este é o evangelho de Barnabé. E de acordo com pessoas que estudam esse tipo de coisa, na verdade ele foi escrito na Idade Média, e não há 2000 anos. Ele faz algumas afirmações que provavelmente ofenderiam a sensibilidade cristã, como o fato de que Jesus não foi crucificado, mas foi substituído por Judas Iscariotes na cruz. Enfim, como já vimos, existem muitos textos diferentes que discordam uns dos outros e que foram deixados de lado pelas igrejas ao longo dos anos. E este pode ser apenas mais um deles. Mas parece um pouco tarde para isso, para ser honesto. Número 3. Os arquivos do Vaticano. Esses arquivos são onde todos os atos formalmente declarados pelo Vaticano são mantidos. É basicamente tudo o que está registrado: leis, declarações e o que mais o Papa e seus aliados fazem e fizeram ao longo da história da Igreja Católica. Trata-se de uma vasta coleção, estimada em conter 53 mil prateleiras. Os arquivos secretos são de propriedade do Papa, até ele morrer, e então são entregues ao seu sucessor, juntamente com todos os documentos sagrados. O arquivo do Vaticano também contém documentos relacionados às contas do Estado e correspondências. Isso tudo soa muito misterioso, com sua secreta e tudo mais, mas a maior parte do conteúdo do arquivo provavelmente é muito chata, como trabalho burocrático sobre a vasta riqueza do Vaticano. O motivo de ser secreto é basicamente o fato de que quase ninguém tem acesso a ele. Acadêmicos podem solicitar um acesso muito limitado a alguns documentos históricos, mas na maior parte ele é mantido fora de alcance, presumivelmente também fora do alcance do fisco. Número 4. A penitenciária apostólica. O poder absoluto do Papa não é apenas uma situação simbólica. Muitas pessoas realmente acreditam que ele tem a autoridade do Altíssimo, e isso envolve fazer julgamentos. A penitenciária apostólica é um departamento da Santa Sé que, essencialmente, funciona como um tribunal de misericórdia, o que significa que é uma parte oficial do Vaticano na qual o Papa pode lidar com questões de perdão dos pecados da Igreja Católica. Basicamente, o que isso significa na prática é que a Igreja Católica, ou aqueles dentro dela, podem cometer muitas ações hediondas e depois ser julgados para serem perdoados em um tribunal secreto, não voltado para o público, no qual o Papa e seus aliados podem conceder punições, geralmente coisas como excomunhão ou perdão dos pecados em nome de Deus. É uma questão extremamente espinhosa, especialmente quando se considera que a Igreja Católica não tem exatamente se mostrado especialmente boa em manter seus próprios padrões morais. Número 5. Os segredos de Fátima. O Vaticano, junto com a Igreja Católica em geral, é um grande fã de milagres. Quero dizer, todos nós seríamos fãs de milagres reais, mas eu não sei você.
uma estátua chorando sangue ou algo assim, simplesmente não parece ser um tipo de milagre especialmente útil para mim. Mas enfim, aqui estamos em 1917, e uma série de eventos que ficou conhecida como o Milagre de Fátima, ou também o Milagre do Sol. Alegadamente, houve uma profecia de um grupo de crianças pastores em Fátima, em Portugal, dizendo que a Virgem Maria apareceria em outubro de 1917 e realizaria milagres. Naturalmente, isso causou bastante alvoroço, e muitas pessoas começaram a relatar todo tipo de fenômenos milagrosos. Testemunhas disseram que viram o sol dançando ou zigue-zagueando no céu e realizando um show de luzes coloridas. Esses eventos aparentemente duraram cerca de 10 minutos, e o bispo local logo iniciou uma investigação, e junto com um padre, ficou bastante convencido pelos relatos das testemunhas. Eventualmente, em 13 de outubro de 1930, o milagre foi considerado digno de fé, e o culto de Nossa Senhora de Fátima foi permitido pela Igreja Católica. Claro, existe a possibilidade bem remota de que as pessoas que olharam para o sol por tanto tempo estivessem vendo algo causado por manchas solares, mas quem pode dizer, não é? Número 6. Evidências de vida extraterrestre. O Vaticano é um lugar sombrio cheio de segredos, mas será que eles realmente têm evidências de vida alienígena? Acredita-se geralmente que a existência de alienígenas seria uma descoberta difícil de explicar para o cristianismo, com todos os mitos da criação e outros aspectos que são um tanto inconsistentes com viajantes do espaço. No entanto, alguns acreditam que o Vaticano já tem conhecimento sobre extraterrestres e está escondendo isso. Este caso envolve um jesuíta argentino, presumivelmente por causa das questões óbvias com a Bíblia e a falta de menções a ETs. Alguns dizem que isso não significaria o fim da religião, mas que o cristianismo poderia simplesmente se adaptar. Eles já acreditam em várias coisas que são bastante improváveis, como anjos e ressurreição, ou bem, em tudo, para ser honesto. Seria uma mudança de perspectiva aceitar que Deus também criou alienígenas, e isso provavelmente funcionaria para a maioria deles. O que você acha? Vamos debater tudo isso na seção de comentários abaixo. Número 7. Jesus não existiu. Bilhões de pessoas aparentemente acreditam em Jesus Cristo, mas há outros que não apenas rejeitam a ideia do cristianismo, mas realmente duvidam se ele sequer existiu de fato. Os estudiosos do Novo Testamento estão bastante certos de que ele foi uma pessoa real, mas argumentam que mesmo aqueles que não gostavam dele na época reconheciam que ele era real. No entanto, além dos escritos bíblicos, não há realmente nenhuma evidência arqueológica definitiva da existência de Jesus. Mas, por outro lado, até os arqueólogos não esperariam que houvesse evidências físicas remanescentes de um homem que era essencialmente um camponês de 2000 anos atrás. Não deixar um rastro arqueológico não significa que uma pessoa nunca tenha existido, mas só existem escritos cristãos que registram isso. Qualquer coisa sobre a vida e morte de Jesus. Estou dizendo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus. Esses relatos são tendenciosos e não oferecem uma visão completa em termos de fatos históricos. Existem menções sobre o homem em escritos romanos e judeus, e registros históricos que parecem corroborar alguns dos lugares e tempos, mas, além disso, as evidências são escassas ou baseadas inteiramente nos escritos bíblicos. No entanto, há evidências de que ele provavelmente existiu. O restante é uma questão de fé, ou falta dela, eu suponho. Número 8. Escândalos do Banco do Vaticano. Você acredita que o braço financeiro da Igreja Católica, o Banco do Vaticano, ou o Instituto para as Obras de Religião, esteve envolvido em uma série de escândalos? Não consigo acreditar que organizações religiosas sejam de alguma forma suspeitas com o dinheiro, mas, de qualquer forma, estiveram envolvidas em vários escândalos, e alguns deles até envolvem nazistas. Hitler concordou em coletar isso na fonte,
como um imposto sobre a folha de pagamento, só para garantir que fosse realmente complicado. O Banco do Vaticano foi acusado de lavagem de dinheiro. Quero dizer, eles não foram exatamente criteriosos quanto ao tipo de dinheiro que passava por suas mãos. Então, dar uma lavada em dinheiro sujo não parece tão improvável. Todo ano em que Hitler esteve no poder, o Banco do Vaticano recebia o imposto da Igreja dos Nazistas. Então, você sabe, lavagem de dinheiro de organizações criminosas, aceitando dinheiro de fascistas, limpando negócios claramente sujos. Tudo isso faz parte do trabalho diário deste banco. Número 9. Eles ajudaram criminosos de guerra. Bem, o que se sabe é que o Vaticano fez coisas bem suspeitas ao longo do tempo. Eu mal consigo acreditar nisso, mas na verdade, consigo, pois parece perfeitamente normal que estivessem envolvidos em algo suspeito. Aqui está uma história sobre a participação do Vaticano em atividades especialmente duvidosas após a Segunda Guerra Mundial. Após muitas pesquisas extensas, historiadores descobriram exatamente quantos criminosos de guerra nazistas conseguiram escapar para a segurança e evitar a justiça por seus crimes. Você deve se declarar culpado ou inocente, e ao que parece, o Vaticano os ajudou. Adolf Eichmann, Josef Mengele e Klaus Barbie, alguns dos atores mais horríveis das atrocidades, conseguiram obter documentos de viagem e escapar da Europa nos dias seguintes ao fim da guerra. Descobriu-se que a Cruz Vermelha reconheceu que, enquanto ajudava os refugiados durante a crise, também pode ter inadvertidamente ajudado os nazistas, já que seu sistema estava completamente sobrecarregado naquele período. Mas o Vaticano se recusou a comentar o fato de que sua assistência aos refugiados forneceu identidades falsas para criminosos de guerra, incluindo os mencionados assassinos em massa, e há uma crença de que talvez estivessem cientes do que estavam fazendo. Mas como os arquivos do Vaticano são privados, eles mantêm esse segredo, e os documentos que poderiam esclarecer isso estão escondidos atrás de portas fechadas. Número 10. O chefe dos exorcistas do Vaticano. Embora o exorcismo pareça algo saído de filmes de terror ou algo da Idade Média, ele ainda é amplamente utilizado dentro da Igreja Católica. Na verdade, era tão usado que o Vaticano empregava um chefe dos exorcistas. Esse papel foi ocupado pelo padre Gabriele Amort por 60 anos, período no qual ele teria realizado cerca de 160 mil exorcismos, ou, tecnicamente falando, 160 mil rodadas de um ritual fabricado que promovia medo e desinformação sobre demônios. Ainda existe ênfase demais nesse ritual prejudicial e nessa ideia venenosa, e o Vaticano ainda treina padres de todo o mundo para realizar esses chamados exorcismos a cada ano. Número 11. Vazamentos do Vaticano. Esse é o escândalo dos vazamentos do Vaticano. Acontece que, para um lugar com séculos de segredos guardados, o Vaticano, às vezes, também vaza como uma peneira. Em 2012, um livro foi lançado repleto de segredos sobre o então Papa Bento XVI. O livro era baseado em uma pilha de documentos que foram vazados pelo próprio mordomo do Papa. Os vazamentos expuseram todo tipo de corrupção, além de casos de chantagem e disputas de poder nos bastidores do Vaticano. O livro revelou muitas verdades desconfortáveis sobre uma organização que sempre manteve seus segredos bem guardados. Isso causou grande constrangimento ao papado e até revelou cartas confidenciais escritas por Bento XVI ao seu secretário pessoal. O escândalo mostrou que o Vaticano está repleto de rivalidades internas e inveja, sendo palco de todo tipo de comportamentos questionáveis. Apesar de isso não ser surpreendente, ainda assim gerou uma grande confusão. Número 12. Homem morto em julgamento. Com todas as coisas estranhas que sabemos que a Igreja Católica adora fazer, não deveria ser surpresa que, no ano de 896, um Papa recentemente falecido tenha sido levado a julgamento. Sim, um cadáver foi realmente colocado em julgamento. Esta é a história insana do Papa Formoso,
que foi pontífice entre 891 e 896. Após sua morte, ele foi acusado de violar a lei canônica. Então, o então Papa Estevão VI e os inimigos políticos de Formoso decidiram que a melhor coisa a fazer seria realizar um julgamento. Para deixar claro, o homem estava morto há 9 meses. Eles desenterraram o corpo, já em avançado estado de decomposição, e o levaram ao tribunal romano, algo bastante repulsivo, mas que foi feito mesmo assim. Ele foi acusado de perjúrio, de violar as leis papais e de outras transgressões. Naturalmente, foi considerado culpado de todas as acusações. Mas, como um cadáver pode ter um julgamento justo para começar? Declararam que seu papado era inválido e anularam todos os atos realizados durante seu mandato. Além disso, cortaram os dedos dele, aparentemente algo relacionado a um ritual sagrado papal. Depois, jogaram o corpo em um túmulo, mas mudaram de ideia e o arremessaram no rio. O Papa que supervisionou toda essa confusão também não teve um destino melhor. Ele exerceu o papado por um curto período, mas foi preso e estrangulado. O Papa seguinte restaurou a honra de Formoso, recuperou seu corpo e o enterrou na Basílica de São Pedro. Foi uma verdadeira bagunça com os ossos do pobre velho Papa. Número 13. O Vaticano lucrou com o Holocausto. Como já aprendemos hoje, o Vaticano definitivamente esteve envolvido em algumas situações sombrias no que diz respeito à responsabilidade e até à negação de atrocidades históricas. Mas, no caso do Holocausto, o genocídio sistemático de 6 milhões de judeus e muitos outros grupos marginalizados pelas mãos dos nazistas nas décadas de 340, parece que o Vaticano não apenas permaneceu em silêncio, como também pode ter lucrado. Durante toda a Segunda Guerra Mundial e até 1958, o Papa Pio XII era o chefe da Igreja Católica. Seu pontificado abrangeu todo o período da guerra e do Holocausto, e o papel que desempenhou nesse tempo tem sido analisado de perto por estudiosos desde então. Há quem defenda o Papa, alegando que ele fez esforços diplomáticos para tentar proteger as vítimas dos nazistas e que teria instruído a Igreja a fornecer ajuda, ainda que discretamente, aos judeus e a muitos outros durante aquele período. No entanto, também há um forte argumento de que seus esforços foram completamente inadequados e que seus métodos eram excessivamente cautelosos, com alguns chegando a afirmar que ele permaneceu em silêncio diante das atrocidades, priorizando a neutralidade em detrimento da verdadeira moralidade. Além disso, existe o fato desconfortável de que havia espiões nazistas no Vaticano. Acredita-se que pelo menos um deles tenha desenvolvido um esquema em que o Vaticano investia dinheiro em companhias de seguros italianas que confiscavam os ativos de apólices de seguros de vida pertencentes a judeus assassinados. Como investidor e não seguradora, o Vaticano não era obrigado a devolver nenhum desse dinheiro e, supostamente, lucrou com tudo isso, aproveitando-se do custo do Holocausto. Número 14. As salas secretas do Vaticano. O Vaticano é um palácio vasto e imponente, com salas abertas ao público diariamente mediante o pagamento de uma taxa alta e enfrentando uma fila longa. No entanto, como se pode imaginar, há muitos lugares secretos e escondidos dentro do Vaticano, a maioria dos quais o público nunca chega a ver. Naturalmente, existem as salas privadas onde o Papa vive e conduz seus negócios cotidianos. Mas também há um local conhecido como Palácio Apostólico. Esse local geralmente é guardado e não está disponível ao público. Porém, quando o Papa nomeia novos cardeais, há um momento em que esse lugar altamente protegido se torna, por um breve instante, ligeiramente mais acessível. Durante esses eventos, há encontros conhecidos como visitas de calor, onde os novos cardeais recebem saudações. Algumas partes dessas áreas geralmente fechadas ficam meio abertas para o público. E se você conseguir se desviar e dar uma espiada em algumas dessas áreas normalmente ocultas durante essas visitas, pode acabar vendo o banheiro secreto,
que é decorado com arte erótica pintada por Rafael em 1516. Ou talvez um dos túneis secretos construído em 1177, que conecta os apartamentos papais ao castelo de Santo Ângelo, usado pelos papas como refúgio em caso de ataque. Número 15. O Vaticano tem uma máquina do tempo. Esta é uma espécie de lenda urbana, ou melhor, uma lenda religiosa ligada ao Vaticano. O cronovisor seria um dispositivo especial que permitiria ao usuário ver através do tempo. Se isso fosse algo genuíno e legítimo, parece que já teria gerado uma fortuna em algum momento. Mas o que eu sei sobre invenções secretas do Vaticano? De acordo com a história, o cronovisor foi inventado por um monge beneditino chamado Padre Pellegrino Ernetti. Ele afirmou ter desenvolvido o dispositivo e mantido o segredo até o início da década de 1960, quando contou tudo a um padre do Vaticano chamado François Brun. Ernetti disse que teve a ajuda de 12 cientistas, incluindo um nazista, para construir a máquina. A máquina em si teria sido criada com antenas, raios catódicos e diferentes metais que captam sinais de luz e som em várias frequências. A alegação é que o cronovisor foi usado pelo grupo de cientistas para testemunhar e documentar eventos do passado, incluindo a crucificação de Jesus Cristo. Eles afirmaram de forma bem conveniente para o Vaticano que, ao usar a máquina, validaram todos os ensinamentos da Bíblia. Agora não quero estragar a festa, mas se fosse realmente possível fazer isso, a melhor maneira de provar essas afirmações seria mostrar os resultados para mais pessoas, além de um pequeno grupo de cientistas do Vaticano e um nazista. E como eles usaram principalmente o dispositivo para confirmar suas próprias crenças, como alguém fora desse círculo poderia acreditar em uma palavra sequer? Para ser sincero, parece uma grande lorota. Ainda assim, eles publicaram o que alegavam ter visto. Era uma imagem de Jesus sendo crucificado. Curioso como ela parece exatamente com uma pintura retratando a mesma cena, ou, na verdade, como muitas pessoas descobriram, é apenas uma reprodução barata de uma estátua de uma igreja na Úmbria, na Itália. Bem, que surpresa! Número 16. Os apócrifos. Assim como todas as religiões têm feito ao longo do tempo, a Igreja Católica manipulou os textos que usa como base para se adequar aos seus próprios propósitos. Existe uma teoria da conspiração que sugere que o Vaticano realmente removeu 14 livros da chamada Bíblia Original, no século XVII. Mas, para ser honesto, não existe tal coisa como uma Bíblia original. Ela foi escrita e reescrita em várias línguas e traduções, o que, por sua vez, alterou muitos dos significados e foi interpretada para atender aos fins de várias agendas ao longo de sua história. Quando a Igreja Protestante também removeu livros da Bíblia, alegando que eram apócrifos, isso foi baseado na ideia de que os textos que eles escolheram manter eram de alguma forma factuais. Mas, na verdade, tudo foi editado, reescrito e usado para servir a agendas específicas. A Igreja Protestante removeu o que não gostava, e a Igreja Católica fez o mesmo. Ainda assim, ambas afirmam ter a versão correta, enquanto dizem que o outro lado está errado, baseando suas crenças em uma ideia reducionista. Número 17. A necrópole sob o Vaticano. A palavra necrópole significa cidade dos mortos, e esses lugares podem ser encontrados em todo o mundo, geralmente sob cidades modernas. Portanto, não é surpresa que exista uma necrópole sob o Vaticano. Afinal, o Vaticano está localizado bem no coração de Roma, uma das cidades antigas mais bem preservadas, conhecida por seu amor por uma boa necrópole. Essa cidade dos mortos, específica, está localizada sob a Basílica de São Pedro. Trata-se de um local de imensa importância histórica, sendo o lugar de descanso final de muitos papas. O terreno em si remonta à Roma antiga, mas só seria descoberto na década de 1940, quando trabalhos de escavação estavam sendo realizados na área. Está repleto de todo tipo de sarcófagos elaborados, múmias e uma grande quantidade de artefatos da Era Antiga, particularmente relíquias do Papado e da Igreja Católica em Roma.
Número 18. Os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de textos e manuscritos judaicos antigos descobertos no final do século XX, nas proximidades do Mar Morto, perto da atual Israel e Jordânia. Acredita-se que esses manuscritos tenham grande importância religiosa, histórica e literária. Eles incluem uma ampla variedade de documentos, como textos bíblicos, comentários religiosos, hinos, calendários e outros escritos. A descoberta dos manuscritos mudou o estudo do judaísmo antigo e do cristianismo, fornecendo novas perspectivas sobre o desenvolvimento do pensamento religioso, a evolução dos textos bíblicos e o contexto cultural e histórico da época. Esses manuscritos continuam a ser objeto de intensa pesquisa acadêmica e fascinam estudiosos e entusiastas da Bíblia em todo o mundo. No entanto, segundo alguns relatos, a Igreja Católica supostamente reprimiu partes desses manuscritos, acreditando-se que poderiam conflitar com sua agenda e dogmas. Mas, novamente, isso não é algo exclusivo da Igreja Católica. Basicamente, todos os ramos de qualquer religião escolhem quais partes da doutrina querem seguir. É praticamente a essência da religião, não acha? Número 19. O genocídio de Ruanda, em 1994. A Igreja Católica Romana, sem dúvida, esteve envolvida em algumas coisas horríveis ao longo de sua longa e tumultuada história. Mas parece ter um histórico especialmente ruim em oferecer proteção e refúgio aos perpetradores de alguns dos crimes mais terríveis contra a humanidade. Ela foi, no mínimo, pouco criteriosa nas alianças que formou e nos pactos que assinou. Um desses momentos vergonhosos foi após o genocídio de Ruanda, em 1994, um dos eventos mais chocantes e brutais da memória moderna. Entre 7 de abril e 15 de julho de 1994, ocorreu em Ruanda o genocídio de cerca de 800 mil pessoas. As vítimas desse massacre foram predominantemente membros do grupo étnico minoritário Tutsi, além de alguns moderados dos grupos Hutu e Tuá. Eles foram assassinados por milícias Hutu em um ataque chocante e extremamente brutal. A Igreja Católica foi aparentemente cúmplice no genocídio e na proteção de seus perpetradores após o ocorrido. Muitos massacres aconteceram em igrejas e missões, onde as pessoas haviam se abrigado enquanto eram perseguidas pelos extremistas. Padres católicos e membros da igreja participaram da violência e foram responsáveis por alguns dos crimes mais horrendos. O Vaticano também participou, oferecendo refúgio e proteção àqueles que cometeram esses genocídios. Na verdade, a Igreja Católica como um todo foi responsável por negar o genocídio, minimizar as atrocidades e proteger muitas pessoas da justiça. Em 2017, o Papa Francisco fez uma declaração pública pedindo perdão pelo papel da Igreja no genocídio e em nome da nação de Ruanda e daqueles que lamentam as perdas. Essa declaração foi vista como uma resposta fraca que não foi suficientemente longe. Número 20. O Tratado de Latrão de 1929. Primeiro, temos algo que, para ser honesto, não é exatamente um grande segredo. Na verdade, é apenas o aspecto jurídico que transformou o Vaticano no Estado independente, bem, mais ou menos, que é hoje. Os pactos foram assinados entre o então Reino da Itália e a Santa Sé, reconhecendo o Vaticano como um Estado soberano e estabelecendo um acordo financeiro entre a Itália e a Igreja Católica Romana. Esses acordos foram assinados no Palácio de Latrão, em Roma, em 1929, e foram posteriormente ampliados em 1948. O lado sombrio disso é que o tratado envolveu Mussolini, que era o primeiro-ministro da Itália na época. E dependendo da sua crença religiosa, você pode ou não gostar do fato de que ele essencialmente reconhece a autoridade total da Santa Sé sobre o Estado do Vaticano. Isso significa que o Papa tem plenos poderes e é oficialmente reconhecido como o representante de Deus na Terra, caso você goste dessa ideia. O tratado também confirmou a delimitação do território do Vaticano e sua jurisdição,
além de isentá-lo do pagamento de impostos. Ele também estipulou uma compensação financeira ao Estado do Vaticano pelas chamadas perdas dos Estados Papais, que eram uma grande área da Itália sob o domínio direto do Papa de 756 até a unificação do país, em 1870. Além disso, estabeleceu fundos públicos do Tesouro Italiano para a Igreja Católica na Itália. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!